reconhecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, eu quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Boa noite. Que bom que você está aqui. Já tome o seu lugar. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija neste tempo. Alguns avisos aqui necessários. Nessa sexta-feira nós teremos o culto de consagração ao ministério pastoral do César e do Tatu. Nós, como igreja, reconhecemos neles a vocação, o chamado para o ministério, e nós, como igreja, precisamos enviá-los, né? Colocar a nossa assinatura, realmente reconhecer que eles têm essa vocação, e nessa sexta-feira, às 19h30, toda a igreja está convocada para um culto de celebração e de consagração dos nossos missionários. Venha, faça parte dessa história e nós esperamos por todos. No sábado, teremos o chá das mães que oram, uma atividade aqui muito preciosa para as mães que estarão aqui. Ore por esse evento, ore por esse momento e que seja bênção para todas as mulheres que estiverem aqui. Teremos encontro de homens no dia 29 de novembro, às 19 horas, aqui na igreja. Então, separe essa data, prepare para estar aqui com os nossos homens. Você que é homem na nossa igreja, né? Homem casado, esse encontro é para homens casados. Você pode vir dia 29 de novembro. Tem uma lista lá atrás, se você ainda não deu o nome para receber informações, eles vão fazer um grupo onde só os administradores vão postar informações. Não é um grupo de conversa, é um grupo para informações. Você pode deixar o seu telefone ali na lista que está ali atrás, na central, e então você será informado das atividades dos homens. Acampamento Across, as inscrições já estão abertas. Você que é pai de criança ou de adolescente, pode já fazer a inscrição do seu filho para janeiro. É um momento precioso para a nossa igreja. Nós teremos também... Vamos falar da cantina primeiro, Gustavo? Isso, hoje teremos cantina após o culto da noite. Lanche de linguiça. É uma cantina voltada para
o congresso que os adolescentes já fizeram, e eles ainda estão nessa atividade de levantar fundos para ajudar no pagamento daquilo que já foi realizado, e você pode ajudar participando dessa cantina. Também teremos carreta missionária nos dias 28 e 29 de novembro, aqui em Piracicaba. A carreta missionária vai chegar no dia 27, mas ela vai atuar lá na área do Tóquio Itapuã, nos dias 28 e 29. Nós estamos convocando aí você que é dentista, você que é médico, se você puder dar um período do seu dia para nos ajudar ali, para atender a população local, você é muito bem-vindo. Dê o seu nome para o César ou para Sônia e você vai poder participar. A carreta é muito bem equipada, eu já trabalhei nessa carreta e sei como que é. Então você pode participar oferecendo um pouco do seu tempo, médico e dentista. A equipe de enfermagem, a Thalita já está montando, mas nós precisamos de dentistas e médicos voluntários para pelo menos doar um período para atender ali as pessoas que se aproximarão da atividade missionária lá no Tóquio Itapuã. Tá bom? Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos cantar. Nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, são 122 anos. Nós fomos organizados no dia 23 de novembro de 1902. Alguém estava presente aí? São 122 anos de história e nós queremos celebrar, louvar a Deus, realmente agradecer, porque nós somos das igrejas mais antigas do Brasil. A tradição batista, quando veio dos Estados Unidos, ela ficou aqui na nossa região a princípio, na região de Santa Bárbara, e as igrejas mais antigas do Brasil estão aqui na nossa região. Nós somos um dos fundadores da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Eram 9 igrejas, 7 igrejas que organizaram a Convenção Batista do Estado de São Paulo em 1904, e a nossa igreja é uma delas, porque nós já estávamos organizados desde 1902. Então, para você ter ideia de como esse momento é histórico para nós, histórico para a nossa denominação, histórico para a Convenção Batista do Estado de São Paulo. E você é a igreja, você que está aqui, faz parte dessa história. Então, vamos celebrar a Deus, vamos agradecer por esse tempo que Ele nos tem dado. Pai, nós te agradecemos, louvamos o Teu nome e realmente somos gratos porque nesses 122 anos o Senhor tem nos mantido fiéis à Tua palavra, fiéis ao compromisso de Te servir. E nós pedimos que seja assim. Nesse tempo que o Senhor ainda tem para nós, que sejamos encontrados fiéis. Servos e servas que olham para o Senhor com toda a fé e convicção de que o Senhor está presente entre nós, está presente em nós, que o Senhor está presente aqui e que recebe a adoração do seu povo quando se reúne. Recebe, ó Pai, a nossa adoração nesta noite. Nos dirija enquanto nós nos dirigimos ao Senhor. Mostra-nos a Tua face e nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Para começar as comemorações do aniversário da nossa igreja, hoje a gente tem as crianças do Coro Encanto aqui. E, na verdade, a gente quer chamar a igreja para cantar junto com a gente. Então, pode ficar de pé. São 2 músicas que a igreja conhece. E as crianças estão aqui para a gente conseguir louvar o nosso Deus em uma só voz, a esse Deus que está conosco em todos os momentos, tá bem? Lá, no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a Tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a Tua mão está.
pensamento, em todos os momentos lá, a tua mão está lá, no coração que chora, no abraço que consola lá. Tua mão está, nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Quando amanhece no fim do dia, conhece tudo e o que preciso ter está. É o meu consolo, nossa esperança nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deixa eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Não posso comprá-lo, nem merecer. Amém. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô. Obrigado, Coral Encanto. Vocês podem sair já. As crianças vão sair agora também. Com os professores, professoras. Para o culto lá atrás, para as classes. Que Deus abençoe nossas crianças.
Graça e paz, igreja. É uma alegria, né, podermos participar desse momento de aniversário, comemoração, adoração e agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. E nós queremos também identificar, se você que está visitando-nos pela primeira vez, levante uma das suas mãos, para que a gente possa entregar uma lembrança da igreja para vocês. Ali no fundo, mais alguém? Fique com a sua mão levantada, por favor, para que a gente possa, atrás de você, César. Tem mais alguém lá no fundo? Continue com a mão levantada, vai chegar até você aí, uma lembrança da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, da sua família, e que vocês também possam voltar mais vezes. Nesse momento nós vamos assistir um vídeo relatório, né, do nosso missionário Fábio, que está lá no Paraguai. Ele passou para nós aqui um pouquinho daquilo que ele viveu ali na inauguração da igreja, que foi construída ali por ele, através de nós, através dos nossos recursos, através das nossas ofertas e através das nossas orações. Então vamos assistir. Me llegó bien, que dice así: P cristiano, recové, cucucue, o depende ya igual, agua, P añetegua. Ya de mina P evangelio, oíba Juan 8:32. Juan 8:32. Então, Fábio, essa família amada, são os nossos missionários que estão ali no Paraguai. Então, essa igreja, ela já foi agora então inaugurada, né? E para vocês terem uma ideia, logo mais nós vamos passar aqui também esse coberto que foi feito ali, né, no Paraguai, essa igreja que foi construída lá. Nós estamos fazendo uma praticamente igual, um pouquinho maior, lá no nosso terreno em Moçambique. Está sendo terminada essa semana. Então, logo mais nós vamos passar o relatório de lá também. Não esqueçam de orar pelo Fábio, pela Marta e por toda a família ali dos nossos missionários que estão no Paraguai. Deus abençoe a todos. Obrigado, Tatu. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa campanha de reforma. Vocês viram que está tudo quebrado aqui, né? Mas é para o nosso bem, viu, irmãos? Lá embaixo, graças a Deus, a calçada está terminada. Ela estava bem ruim mesmo, ali, principalmente naquela parte ali do portão, e foi toda refeita, e também a guia aqui inteira foi refeita. A parte de encanamento aqui na frente da secretaria, que estava acumulando água quando chovia, foi resolvido o problema também, graças a Deus. A sala, eram 2 salas, agora virou uma sala maior. Nós temos então já um salão multiuso que pode ser usado pelos ministérios e já vai ser usado, graças a Deus por isso também. E agora estamos na fase aqui do templo, que é o aumento do palco. Para você ter uma ideia, aqui nessa plataforma essa plataforma onde eu estou, vai sair daqui. Ela não estava no projeto inicial. Você pode pensar assim, foi feito por causa do pastor Clóvis. Não, quando foi feito eu andava ainda. Ela foi feita porque nós entendemos que o pastor, quando ele prega, ele deve estar perto do povo. E aqui ficava muito longe, porque as cadeiras estavam aí onde Daniel está na primeira fileira, o palco aqui. Então a ideia agora é nós tirarmos essa plataforma e trazermos mais cadeiras para cá. Então a gente deve ganhar aí talvez umas 80, 90 cadeiras aqui.
vamos aumentar o palco num tamanho considerável e depois, numa segunda etapa, a gente vai investir na iluminação, no som da igreja e num painel maior também aqui de projeção. Enfim, nós estamos investindo no nosso ambiente de culto, para que a mensagem chegue de forma mais clara, de forma que não agrida os olhos das pessoas, como às vezes acontece, ou então que fique escuro aqui, como às vezes acontece também. Então a gente vai fazer essa reforma e nós contamos com a igreja. O nosso desafio é R$230 mil, nós já passamos aí de 80 mil, um pouco mais. Isso quer dizer que a gente já tem 1 mês e pouco aí de campanha de alvo atingido, mas ainda nós temos quase 3 meses e meio de campanha pela frente ainda, e nós precisamos da sua participação. O que está acontecendo, nós percebemos essa semana passada, é que infelizmente as entradas dos dízimos caíram, na mesma proporção que entraram os valores para a campanha. E é o que nós não queremos que aconteça, porque no final das contas o dinheiro vai sair do mesmo lugar, irmãos. Então, se precisar, a gente vai parar a campanha, vai parar a reforma, para que a gente não tenha problemas com o nosso caixa também. Eu acredito sempre que entregar o dízimo com fidelidade, as ofertas com generosidade, é uma questão de fé no fato de que Deus é que nos sustenta. Nós não precisamos temer. Eu sei que se você é como eu, às vezes bate aquela preocupação, mas será que o dinheiro vai dar? Olha, se você for fiel a Deus, Deus vai te sustentar. Eu não estou dizendo que a gente não tem lutas, que a gente não tem dificuldades, mas Deus sustenta aqueles que são fiéis a Ele. Então eu quero desafiar você a pensar nisso e entregar o seu dízimo com fidelidade, as suas ofertas com generosidade, com alegria, porque disso Deus se agrada e Deus vai nos abençoar. Então agora a gente vai fazer isso, a gente vai ter um momento de devolução dos dízimos, entrega das ofertas. Enquanto nós vamos cantar ao Senhor, você pode cultuar a Deus com uma parte dos seus bens. Isso também é culto, também é adoração. Tá bom? Vamos então proceder assim. As urnas estão aí nos corredores, você pode utilizá-las. Se for uma oferta para a campanha, você pode usar aí os endereços de contas que estão aí, mas sempre colocando 24 centavos no final, para nós identificarmos como essa oferta para a campanha de reforma. Tá bom? Então vamos adorar a Deus agora com os nossos bens. E do meu coração seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, e do meu coração seja um vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu és bom, bom,
Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Amém. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero pedir para você fazê-lo em espírito de oração. Nós louvamos a Deus por tanto que Ele nos tem dado. E muitas vezes nós nos esquecemos de dizer isso a Ele. E Ele está próximo de nós, tão próximo que, se você prestar atenção, você vai perceber que você pode reclinar a sua cabeça no ombro do Senhor nessa hora, está ao seu lado. Então vamos cantar essa música, mas faça isso agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem feito, nos tem dado, pelo aniversário da nossa igreja, pelo culto de consagração que teremos na próxima sexta-feira, pelas atividades da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, pela reforma, por essa campanha que estamos fazendo. Ore nesta hora enquanto nós juntos cantaremos esta canção. Pode se colocar em pé e cante com espírito de profunda gratidão esta canção. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome
boas-vindas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode dizer que nosso Deus é grande? Grande. Grande é o Senhor e nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e Pai, nós te damos graças porque tu és grande e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Nós te louvamos e te bendizemos porque nós podemos confiar num Deus que é tão imenso, poderoso, mas que, como a tua palavra nos diz, se inclina para ouvir o pedido dos seus filhos e filhas. Recebe, ó Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Recebe, ó Pai, os pedidos que vêm aos nossos corações nesta hora, diante do teu trono de graça, e responde, ó Pai, a petição do teu povo. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, nós queremos o Senhor. E tudo aquilo que vier das tuas mãos, nós receberemos com toda gratidão e humildade. Porque sabemos que a tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Por mais que nós imaginemos aquilo que seria bom para nós, nós confiamos que o Senhor nos dará o que é bom para o Senhor e para mostrar a tua glória entre nós. Te louvamos porque podemos prestar culto agradável num país onde ainda é livre a pregação do Evangelho. Te agradecemos porque podemos ver esta igreja
multiplicando o Evangelho nesta cidade, nas cidades aqui ao redor e até em alguns locais distantes, através dos nossos missionários e também através das igrejas que em 122 anos esta igreja plantou e tem plantado. Pedimos a tua bênção sobre a vida da Sônia e do César, nesse novo trabalho que está sendo iniciado ali no Jardim Tóquio, Jardim Itapuã. Que o Senhor mais uma vez responda a oração desta igreja. Permita que ali, ó Pai, seja organizada mais uma igreja que te serve, que te louva, uma igreja fiel às tuas escrituras, uma igreja que busca ao Senhor sobre todas as coisas. Também te louvamos, ó Pai, porque nós temos percebido que a tua igreja caminha unida para aquilo que o Senhor tem de propósito para nós. Te louvamos, ó Pai, porque nós temos sentido que esta igreja é realmente uma família no Senhor, uma família para o Senhor, uma família para todos os que aqui se aproximam e se achegam. Que o Senhor continue nos dando capacidade de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e para nós. E que muitas outras vidas se aproximem desta igreja, para que o teu nome seja exaltado, que muitos outros se rendam aos teus pés, para a tua honra e tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos-nos sempre fiéis às Escrituras, sempre fiéis ao Senhor. Que o Senhor se agrade da vida de cada um de nós, que hoje comemora 122 anos de existência. Que o Senhor também nos mostre, ó Pai, a direção que nós precisamos trilhar neste novo ano que iniciamos hoje. Que o Senhor nos dê daquilo que é do mais profundo do teu coração. Nós queremos fazer aquilo que lhe agrada, em todas as coisas e em todo o tempo. Também te pedimos, ó Pai, que o Senhor visites aqueles nomes que vêm agora aos nossos corações, seja aqueles que estão acamados, restaura, ó Pai, toca os seus corpos, levante-os, ó Pai, dos seus leitos, restaura a saúde daqueles que estão passando por dificuldades de saúde, anima os corações daqueles que estão abatidos. Permita, ó Pai, que aqueles nossos filhos e filhas que estão com as costas viradas para o Senhor e para o teu Evangelho, que sejam tocados pelo teu Santo Espírito, que sintam um constrangimento tão grande e se lembrem do Evangelho que foi proclamado e foi pregado aos seus corações, ainda quando pequenos, que eles se voltem para o Senhor, que o Senhor os resgate, que o Senhor os traga de volta, que o Senhor os faça também ser bênção nas tuas mãos. Age, Pai, porque se o Senhor não agir, quem o fará? Abençoa-nos, ó Pai, neste dia tão precioso. Te louvamos pela bênção que o Senhor está trazendo para a vida da família da Lília, mais um netinho, pela gestação da Rutinha agora, que o Senhor os conduza a bom termo, que eles saibam que o Senhor está presente em todo o tempo. Também pedimos pela irmã da Mariana Vitória, que fará uma cirurgia na próxima quinta-feira, que o Senhor conduza cada momento, cada processo, que as tuas boas mãos estejam ali fazendo essa cirurgia, utilizando o médico que será um instrumento do Senhor. Também, ó Pai, aqueles que mais uma vez vêm aos nossos corações, abraça-os. Aqueles que estão em casa nos acompanhando, abraça-os, ó Pai. Aqueles que estão afastados
da congregação, traze-os, ó Pai, talvez por algum desânimo, por alguma dificuldade. Restaura, ó Pai, os seus corações, traga-os de volta. Como nós ouvimos nesta manhã, que não haja divisões, nem facções, nem rancores, nem ira no coração dos teus filhos e nesta igreja. Que essas obras da carne não tenham poder sobre nós, mas que expressemos o fruto do Espírito que o Senhor coloca em nossos corações, cultiva, rega e faz frutificar em nossas vidas. Faze isso, ó Pai, com a tua igreja e com as igrejas que nesta hora se reúnem para proclamar o teu nome. Usa-nos, ó Pai, ainda no restante deste culto, na mensagem que vamos ouvir, que o Senhor conduza a boca e o coração do pregador desta noite, para que nós saiamos daqui com a certeza de que o Senhor estava presente e nos acompanhará depois, quando formos para os nossos lares, para a nossa semana. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Obrigado, meu irmão. Gente, não somos uma dupla sertaneja. É o pastor Patrick, um amigo querido, uma honra tê-lo aqui conosco nesta noite. É pastor de juventude ali na PIB de Americana, veio com sua esposa, a Renata. Nós temos trazido ele para perto da gente para ele ter bastante filhos também lá e povoar aquela igreja em nome de Jesus. Mas é uma alegria, o Patrick já esteve conosco algumas vezes com a nossa juventude. O pastor Patrick também faz parte do projeto Reviva, junto com o pastor Walter, escreveu ali também. Então é uma honra tê-lo essa noite aqui, meu irmão. Nós vamos orar mais uma vez. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Segundo Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, através da Tua palavra, Pai, ministra os nossos corações essa noite, Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações. Abre os olhos dos nossos corações, ó Pai, nessa noite, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, ó Pai. Se for possível, Pai, que o Senhor toque aqueles que entraram pela primeira vez aqui, faça um milagre, salva eles em nome de Jesus, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra possa transformar as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, as nossas casas, ó Pai. Que em nome de Jesus a Tua palavra possa nos corrigir, nos ensinar, que ela faça morada em nossos corações, ó Pai. Usa a vida do pastor Patrick mais uma vez essa noite, ó Pai. Que ele seja um instrumento vivo em Tuas mãos, ó Pai. Que ele esteja aqui, ó Pai, apto, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, ó Pai. Usa a vida dele poderosamente, ó Pai. Continue usando a vida dele também, ali na igreja local, na Bíblia Americana. Abençoe ele no seu lar, no seu trabalho, e que em tudo que ele estiver envolvido, ó Pai, a Tua bênção, a Tua mão esteja com ele, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, que possamos sair aqui transformados essa noite, ó Pai, e impactados com a Tua palavra, com o poder da Tua palavra, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Ei, som. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Como o Lê disse, nós não iremos cantar. A gente não combinou. Se tivesse combinado, não ia dar certo. Falei para ele colocar o tênis branco, mas ele não me ouviu direito. Meus irmãos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. É um prazer grandioso trazer a mensagem e muito mais nesse momento tão especial, onde eu teria o privilégio de abrir aqui no domingo de celebrações, onde aqui a PIB de Piracicaba estará comemorando 122 anos. Uau! Quanto tempo que Deus está sustentando essa igreja e abençoando, dando sabedoria aos pastores, aos líderes, para que fielmente proclamem a palavra do Senhor
e vidas sejam impactadas por ela pela ação do Espírito Santo. Quantos anos já se passaram em que Deus está com a sua poderosa mão operando nesta igreja? Que bênção! E é uma alegria estar aqui. Estou acompanhado da minha linda esposa Renata, onde servimos juntos ali na PIB de Americana, junto com a juventude, os jovens e adolescentes. Se os irmãos lembrarem de nós, orem por nós. Nós precisamos de orações para que essa juventude de fato tenha um encontro pessoal, relacional com Cristo Jesus. O texto que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 1. Filipenses 4, versículo 1. Podem ligar a Bíblia de vocês, abrir. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Vamos orar novamente. Pai Santo, Pai querido, nós queremos agradecer por Tua palavra. Desde já nós suplicamos que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor venha descortinar essas verdades espirituais, que elas possam penetrar em nosso coração, transformando-nos de dentro para fora, e que não apenas seja um conteúdo, um conhecimento teológico, sobretudo que possamos enxergar a Tua imagem, a glória de Cristo revelada na Sua palavra, e que sejamos renovados no modo de pensar e também no nosso modo de agir. Nós agradecemos em nome de Jesus, amém. A sudoeste da Alemanha, em um estado ali muito longe, situa-se uma cidade que chama-se Worms. Ela é conhecida pela fabricação de vinhos, por suas indústrias químicas e também metalúrgicas. Mas ela é muito mais conhecida, essa cidade de Worms, porque em 1521 houve ali uma assembleia onde foi convocado pelo imperador Carlos V, que julgava um certo jovem que chamava-se Martinho Lutero. E ele foi então cometido e levado a julgamento, justamente porque falou a verdade, estava proclamando a verdade do Senhor. Contra a Igreja Católica, ele enfrentou dificuldades para dizer a verdade. Martinho Lutero foi um padre alemão que em 1517 sofreu severas críticas e entregou ali um manifesto dizendo que eles estavam errados, que a sociedade, que os líderes estavam contra aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Ele foi responsável também pela escrita da tradução da Bíblia para o latim, e Deus usou poderosamente a sua vida para causar uma revolução em sua época. Nós conhecemos a famosa As 95 Teses de Martinho Lutero, que desafiou a sociedade, os líderes, por falar a verdade em nome de Deus. Em um dado momento ele foi convocado então para prestar contas, e ele está diante dos líderes que estavam julgando, colocaram os seus livros em cima da mesa, e ali disseram: esses livros são seus? Você tem algo a dizer em relação a isso que você escreveu? Martinho Lutero pensou, voltou para casa, e depois de um dia ele estava diante daquelas pessoas, e então ele disse esta frase: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles
frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela santa palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Está aqui a frase de um homem que foi usado por Deus. Foi excomungado, sofreu perseguições, mas estava sendo usado por Deus para causar uma revolução por dizer a verdade. Meus irmãos, Deus está escrevendo a sua linda história de redenção, e Ele nos convida a fazer parte dela, não como protagonistas, mas como coadjuvantes, servindo humildemente e em amor. Ele nos convida a nos maravilharmos com cada cena da sua manifestação de poder em nós e através de nós, enquanto transforma vidas, muda destinos e converte corações. Semana passada nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. Mas hoje é um dia especial, é um dia de alegria, de festa, não apenas por esse momento da Reforma, sobretudo pelo que Deus está fazendo no meio de vocês ao longo desses 122 anos. Muita coisa aconteceu, muitas dificuldades essa igreja enfrentou, e eu fiz ali uma rápida busca e uma pesquisa sobre o histórico desta igreja, até porque não é todo mundo que comemora 122 anos. E lá em 1902, que foi a primeira organização, o primeiro culto, e havia relatos verbais de um surto de febre amarela. Eu não sei se você sabia disso, mas está lá no site, dá uma pesquisadinha depois. Ouvi-se sobre isso nessa região em 1904, fato que pode ter ceifado muitas vidas, muitas pessoas. Mas é interessante aqui, o mais provável é que essa igreja talvez tenha sucumbido, enfraquecido, pela falta de pastores, líderes, evangelistas na região. Problema também que aconteceu em outras igrejas, em outras regiões, como Jundiaí, Campinas, Santa Bárbara do Oeste. E entre os anos de 1946 e 47, um pequeno grupo composto por 5 pessoas, começa então a renovar, a tratar sobre o retrabalho. E os encontros aconteciam numa casa localizada na Rua do Rosário, pertencente ao casal Alcides e Isabel. E encontra-se um personagem interessante, o Tenente Almeida, figura proeminente da época, e seus filhos, Natanael e Diva, que também faziam parte ali daquela reunião. E eles estavam comprometidos a reerguer pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É apenas um relato, um início daquilo que aconteceu há muito tempo atrás, mas que mostra o desafio de pessoas em proclamar a verdade do Senhor naquela época, naquele contexto, com aquelas dificuldades. Hoje em dia, não é muito diferente. Nós estamos cercados de desafios que muitas vezes nos encurralam e nos deixam um pouco intimidados com essas pressões de dar continuidade à proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, uma prisão domiciliar. Ele estava longe da sua família. Ele não estava com a liberdade de poder transitar e proclamar o Evangelho às cidades, através de viagens. Ele estava preso. Mas o Evangelho não estava algemado. E em Atos nos conta a história de que Paulo, proclamando o Evangelho, plantando,
regando, colocando a sementinha do Evangelho nos corações, e pela ação do Espírito Santo, uma igreja se iniciou. Uma igreja começou a frutificar, uma igreja começou a falar do Evangelho, contagiado por uma alegria abundante de servir ao Senhor. E essa igreja estava vibrando, animada, engajada, prosperando, não apenas financeiramente, sobretudo em todas as formas. E Paulo então escreve de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa a estes filhos na fé. E depois aqui do capítulo 3, a partir do versículo 17, depois que Paulo trabalha algumas questões sobre falsos ensinos, sobre pessoas que estavam deturpando o Evangelho e estavam influenciando aquela igreja, Paulo então ele resume aquilo que ele estava dizendo. E ele diz então: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Esse texto então, ele marca uma transição em que Paulo estava exortando, estava procurando alertar sobre os falsos mestres, estava também procurando exaltar a essência, a excelência do conhecimento de Cristo. Agora ele então procura encorajar os filipenses. Ele diz então, portanto, indicando essa conclusão daquilo que ele havia dito, e trazendo um outro ensino. E ele diz: meus amados e muito queridos irmãos, eu amo vocês. E essas palavras descrevem o afeto, o carinho que Paulo tinha por sua comunidade. Vocês são queridos, vocês são amados por mim. Mesmo longe, Paulo estava preocupado em lembrá-los de que os filipenses não estavam sozinhos. E depois de tanto tempo ali sem notícia, muitas vezes por conta da distância e da dificuldade de comunicação, Paulo então vai trazer esta palavra carinhosa, reforçando que eles eram amados e pertenciam a uma família espiritual. Paulo via aquela comunidade dos filipenses como uma família espiritual, como um forte amor cristão. E esses usos desses termos aqui sublinha justamente a importância da comunhão cristã. Algo que eu e você tivemos dificuldade enquanto passávamos pela pandemia. Não foi difícil, não foi doloroso, não foi complicado não estar no meio do povo para celebrar e cultuar ao Senhor? Paulo então, ele quer mostrar ali para os filipenses que eles deveriam levar em consideração o amor, o vínculo, o apoio, essa família espiritual. 122 anos desta igreja, uau! E eu tenho certeza que esses anos eles foram passando à medida que a comunhão e o fortalecimento espiritual crescia, à medida que os relacionamentos eram mais íntimos, à medida que os pecados eram compartilhados, os pedidos de oração, as enfermidades, as alegrias, os choros, as mãos estendidas. Paulo quer reforçar algo para nós. Nós não conseguiremos avançar se nós acharmos que por sermos cristãos, nós não precisamos uns dos outros. Muito pelo contrário. Eu e você somos dependentes de Cristo Jesus e fomos inseridos numa família espiritual, inseridos numa comunhão. E essa comunhão deve frutificar em carinho, em amor, em generosidade. A igreja, ela foi colocada a este local
para proclamar, para ser porta-voz da verdade de Deus. A igreja foi colocada na cidade e aonde ela está inserida para ser testemunha viva da palavra revelada. E nós temos grandes desafios, meus irmãos. A igreja tem grandes desafios para dar continuidade à proclamação do Evangelho. Quantas coisas esta igreja faz, quantos ministérios essa igreja está dedicada, quantos líderes estão dedicados a aumentar, não apenas de forma numérica, as pessoas, mas principalmente com qualidade. Eu fiz questão de passar ali no YouTube e eu vi o culto de domingo passado. E como os meus olhos ficaram cheios de emoção por ver aqui jovens e adolescentes, adolescentes, e juniores, dando relatos e testemunhos sobre a sua fé. Eu não lembro exatamente o nome do menino, mas ele disse que no começo ele estava resistente a vir, depois ele veio, e aí a sua família foi alcançada, e ele disse que a sua mãe estava sendo batizada. Meus irmãos, isso é o poder do Evangelho. Essa é a obra do Espírito Santo através de nós, em nós, trazendo vida, reerguendo, sustentando essa igreja. Há muito o que fazer, há muito o que ensinar, porque quando nós olhamos a realidade da sociedade, e eu trabalho com juventude há muitos anos, e eu percebo que existe cada vez mais uma promiscuidade, um afastamento, uma rigidez, um coração petrificado, por não ouvir a voz de Deus e prontamente aceitar, entendendo que é o melhor para a sua vida, e que muitos acabam preferindo o mau caminho, mas lá na frente irão colher frutos dolorosos. Quando nós olhamos a nossa sociedade, aquilo que acontece muitas vezes dentro da sua casa, nas escolas, nas faculdades, nós vemos um grande desafio, que é ir contra as ideologias. O diabo, ele é incansavelmente habilidoso, e o sexo é o seu assunto favorito. Nós vemos as ideologias, e existe na cabeça do adolescente, do jovem, isso foi trazido pelo David Ricker, e ele diz que existem 3 maiores questões dos jovens e do adolescente hoje. A primeira delas é o que define a sua identidade? A segunda, qual grupo eu pertenço? E a terceira, que diferença faço no mundo? Qual é a minha identidade? Que grupo eu pertenço? E o que eu faço de diferença nesse mundo? E esse grupo LGBTQIA+, e pesquisando recentemente aumentaram algumas letras, LGBTQIAPF2K+. É isso que você vai encontrar se você fizer uma pesquisa no Google. Mas primeiro argumento aqui, a identidade é justamente atrelada aos afetos. Eu sou o que eu sinto, portanto eu devo agir segundo o meu coração. Eu preciso ser livre, eu preciso ser feliz, eu preciso ser quem eu sou, eu preciso ser autêntico. Essa é a maior armadilha, pois não há ato maior de adoração do que permitir que algo determine a nossa identidade, e esse lugar deve ser ocupado somente por Cristo Jesus. Quando nós somos salvos, justificados, nós estamos em Cristo Jesus. Trocamos o senhorio da escravidão do pecado, da lei, de nós mesmos, e passamos a ser escravos de Cristo. É isso que Paulo diz em suas cartas. Cristo é a nossa identidade, nós somos dele e ele é nosso. O segundo, ao assumir essa identidade, o adolescente acaba ganhando então essa personalidade, essa sigla, uma suposta família intencional e acolhedora.
E se você não faz parte desse grupo, não tem problema. Eu posso adicionar uma letra ao final. Eu posso mudar a cor da bandeira, não tem problema. Além disso, para o adolescente, a sexualidade virou uma causa para lutar. As minorias e a diversidade não são apenas questões internas. Antes, são bandeiras sociais, vistas como virtuosas. Às vezes a intenção é boa, é acabar com a fome, lutar para aqueles que são pobres, para que tenham uma condição, uma qualidade de vida, lutar contra o racismo. Às vezes as intenções são boas, mas que por trás escondem ideologia satânica. O que nós precisamos fazer? O que os pais precisam fazer? Todo pai e toda mãe tem um filho ideal na sua cabeça. A tarefa difícil é sepultar esse filho perfeito que muitas vezes vocês gostariam de ter e aprender a amar o seu filho com os seus defeitos, com as suas dificuldades. E principalmente quando ele cresce e faz aquelas escolhas que você fica louco, querendo degolar muitas vezes, porque você sabe aquilo que vai acontecer depois. Você precisa amá-lo, você precisa orar por ele. A missão da igreja, a missão desta igreja, não é transformar pessoas com atração homossexual em pessoas com atração heterossexual. A missão da igreja é testemunhar do evangelho da graça e da verdade. A missão da igreja é ajudar pessoas com qualquer sexualidade a conhecer o Pai por meio de Cristo Jesus. Assim, na medida que eles vão conhecendo, a maneira como nos definimos e o que escolhemos será transformada. O Espírito Santo irá fazer isso, algo que eu e você somos incapazes de fazer. Portanto, independentemente do tipo de atração que alguém que você conhece já experimentou, um discípulo de Cristo é aquele que está disposto a amar mais a Cristo do que a si mesmo. Precisamos ter olhos de amor, não passar a mão no pecado, mas entender que a igreja foi chamada para acolher, não os sãos, mas os doentes. Essa foi a missão de Jesus. Foi dessa forma que nós ouvimos o Evangelho, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. Nós nos rendemos, entendemos que existia uma doença em nós, que era incurável, e só era curável pelo lavar do sangue precioso de Jesus. Paulo continua, ele diz: olha, vocês são meus amados, meus queridos, e vocês são a minha família na fé, portanto, vocês têm uma missão, e essa missão é proclamar o Evangelho de Deus, sem olhar a quem. E ele continua então dizendo que os filipenses eram a alegria e a coroa dele. Olha só, Paulo traz aqui uma ideia em que muitas vezes eu e você estamos nos esquecendo, de que a nossa alegria, o nosso contentamento, ele não está atrelado a bens materiais. A nossa alegria, a nossa satisfação, nosso prazer, ele não está vinculado ao que o nosso dinheiro pode comprar. A nossa alegria, a nossa felicidade, nosso contentamento deve estar em Deus, à medida que nós nos relacionamos uns com os outros. É por isso que é importante então nós cultivarmos o bom relacionamento uns com os outros. Porque fato é que nós teremos rixas, brigas, desentendimentos, opiniões diferentes.
mensagens que talvez a gente não foi muito claro ao dizer a nossa opinião e houve um mau entendimento, e aí a gente tem que se desgastar sim em sentar com o nosso irmão e dizer: olha, não foi exatamente isso que eu quis dizer, se você entendeu errado, me perdoe, e esclarecer à luz da palavra de Deus, para que o relacionamento seja restaurado. Porque Paulo, logo depois desse versículo, ele vai trazer um problema muito grave ali na igreja de Vodka e Sintik. E ele vai trazer ali, vai citar nomes. Imagina só se de repente o pastor chega aqui no púlpito e começa a falar, citando o nome dos irmãos. Ai, eu ficaria assim vermelho, ia embora, não ia nem falar com o pessoal da introdução. Paulo faz questão de tratar problemas difíceis, mas que era necessário para o bem da igreja, para o avanço do evangelho. E ele diz: vocês são a minha alegria. Veja que a fonte aqui de alegria de Paulo nesse momento são aqueles que ele discipulou, são aqueles que ele gastou tempo no seu ministério. E pelo fato da igreja estar frutificando, era o ministério que estava bem sucedido. Ele encontra então satisfação espiritual em ver o crescimento e a fidelidade deles em Cristo. E ele diz: olha, vocês são também a minha coroa. E essa palavra é interessante, ela significa no grego Stéphanos, que simbolizava naquele mundo grego, romano, os Jogos Olímpicos, em que o atleta, depois de fazer a sua prova e ganhar, ele recebia uma coroa de louros. Ele recebia essa coroa, ele foi premiado, ele conquistou, ele foi um atleta vitorioso. Ele competiu segundo as normas e justamente simbolizava então que ele estava sendo honrado e recebendo então essa recompensa. Paulo, ele vê os filipenses como uma espécie de coroa de vida apostólica. Ele vê como um troféu espiritual. Ele vê a glória de Deus através daquelas pessoas. E justamente evidenciava o fruto penoso do seu trabalho. Sem dúvida, uma das maiores alegrias dos líderes, dos pastores, daquele que discipula, daquele que arduamente se dedica ao ensino, é ver o progresso, é ver a evolução, é ver o amadurecimento na vida das pessoas. Você pode sim dar um presente, uma camisa florida ao seu pastor, mas se você quer tirar um sorriso do rosto dele, evidencie Cristo na sua vida. Mostre Cristo através da sua vida. Perdoe, ame, contribua generosamente, até porque vocês estão com um baita desafio. E que privilégio é participar da obra de Deus. Que privilégio é poder compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus como algo que nós nunca deveríamos ter, mas Deus nos dá saúde, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá intelecto, Deus nos dá dons, capacidade para preencher uma planilha, para ter uma flexibilidade muito boa com Power BI, para fazer, enfim, tantas outras coisas. É Deus que está te capacitando, é Deus que está capacitando você para ser promovido. E tudo isso é bênção de Deus. E você deve olhar isso com olhos de gratidão. Chegar diante desse baita desafio e dizer: Senhor, até aqui o Senhor me sustentou. E eu tenho certeza que o Senhor irá me sustentar em todos os anos da minha vida. Contribua, participe dessa obra. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo e nesta igreja. Paulo então, ele traz essas duas expressões: alegria, vocês são a minha coroa, justamente porque os filipenses estavam ali ajudando o ministério de Paulo, contribuindo para que ele continuasse proclamando o evangelho. Mas às vezes eu sei
a gente fica intimidado, a gente fica desanimado, faz parte da vida. Às vezes tem alguns deslizes na fé, alguns pecados que são difíceis da gente conseguir exterminar da nossa vida cristã, algumas tentações, algumas lutas, provações, eu sei, não é fácil, e nós temos uma tendência muito grande de olhar para nós mesmos, e quanto mais nós olhamos para nós, mais desanimados a gente fica. Paulo está querendo encorajar os filipenses, para que eles pudessem olhar para Cristo, para que a alegria deles estivesse não nas circunstâncias, não nos dias bons, não nas comemorações, sobretudo nas aflições. Por mais que seja triste e vergonhoso o seu passado, o seu futuro com Cristo é vitorioso e alegre. Paulo Alves, pastor Paulinho, foi pastor de jovens na Batista Fonte, e ele disse certa vez essa frase que me marcou muito: a nossa tendência é olhar para trás, para quem nós éramos, mas é por isso que nós precisamos entender que nós estamos em Cristo Jesus, tudo se fez novo, e quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos esquecemos do passado e avançando para aquilo que está diante de nós, nós percorremos um caminho, nós trilhamos um caminho que não é fácil, mas nós temos a certeza de que estaremos com Cristo, com o Espírito Santo, Paráclitos, aquele que está ao nosso lado. O nosso futuro com Cristo é vitorioso e alegre. E aí ele finaliza então esse versículo dizendo: permaneçam firmes no Senhor. Aqui existe uma exortação, não apenas um puxão de orelha que talvez essa palavra traga, sobretudo traz um encorajamento. Paulo ele diz: olha, assim como um soldado que permanece em prontidão, que permanece firme, que está constantemente em sentinela, em vigia, atento, vocês devem permanecer firmes nessa luta cristã. Porque a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E eu não sei se você tem o costume de correr, mas chega um ponto que você quer se desafiar um pouco mais, e aí você pensa: meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Aconteceu comigo esses dias. Inventei de correr meia maratona, assim, quase do nada. Não do nada porque eu já estava correndo há um tempo, mas eu falei: hoje vai ser aquele dia. Chegou na metade do caminho, eu falei: Senhor, pode levar que o seu filho está pronto. Às vezes a gente se comporta dessa maneira. A gente passa cada desafio, meus irmãos. Imprevistos, enfermidade, crises. A nossa mente fica atribulada, a gente não consegue discernir muito bem as nossas emoções, as nossas palavras, a gente é agressivo com as palavras, a gente maltrata, a gente fala mal, a gente faz coisas que nós teríamos vergonha muitas vezes. O que a gente precisa fazer é olhar para Cristo, permanecer firme, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Martin Lloyd-Jones disse que ele ensina que a perseverança não é passiva, não é ficar de braços cruzados, mas é uma ação contínua de resistência, feita em meditação constante e oração. Ele vê aqui o permanecer firme como uma essência de uma fé madura, que é fortalecida pelo Espírito. E é isso que nós precisamos buscar. Quanto tempo você já tem em que você se converteu? Quantos anos se passaram? A realidade da sua experiência em quantidade de tempo é compatível com a maneira como você vivencia a sua fé cristã? Paulo muitas vezes ele vai ser mais duro em suas palavras.
Ele vai dizer: olha, eu tentei trazer um alimento sólido para vocês. Eu tentei trazer uma boa de uma bela feijoada, e esse tempinho é bem propício, né? Eu tentei trazer algo assim, uma carne para vocês se alimentarem bem. Mas eu precisei chegar com vocês com uma sopinha de frango rasa, sem sal, tipo de hospital assim. Porque vocês não estavam preparados para receber um alimento sólido. E às vezes a gente precisa ouvir essas palavras duras de Deus. Voltar os nossos olhos para Cristo, nos arrepender, buscar ao Senhor com fidelidade, confessar os nossos pecados e receber dele o perdão, o alívio, tirar aquela culpa que muitas vezes nos esmaga e ficar de braços abertos, nos deleitando da palavra do Senhor. Você tem responsabilidades enquanto membro, enquanto cristão. Se você dá uma olhada ali no Estatuto Social, até isso eu fui ver, meus irmãos. No capítulo 2 vai dizer assim, no ponto C, que você deve zelar pela unidade da igreja, evitando atitudes que venham a desagradar os seus membros, os seus irmãos. Sempre vai existir aquele irmãozinho chato que às vezes é difícil de engolir. Mas talvez você seja um deles. Desentendeu com o irmão? Ora, peça sabedoria, busque a comunhão, busque um relacionamento saudável, busque a unidade, faça parte daquelas pessoas que estão engajadas em unir, em receber, em acolher, em entregar um abraço, estender a mão. Mas essa firmeza e permanecer de forma firme está fundada firmemente no Senhor. É apenas desta forma que nós conseguiremos quebrar os ídolos do nosso coração, o nosso próprio ego. Só é desta forma que nós conseguiremos deixar a mentira e falar a verdade. É somente desta forma que nós deixaremos de olhar para as nossas fraquezas e para as nossas limitações e passaremos a olhar para aquele que nos dá a vida e nos capacita a dar esse privilégio de participar do seu reino. Porque nós precisamos estar firmes e permanecer firmes no Senhor. Essa é uma frase crucial em que Paulo vai instruir que a força não está em nós mesmos, mas ela repousa sobre a grandiosidade de Deus, como nós cantamos aqui agora há pouco. Elas estão fundamentadas na comunhão, no relacionamento dependente que eu e você temos em Cristo. Assim, essa confiança é uma atitude espiritual, de constância, de abandonar o pecado, viver uma vida de santidade, buscar um propósito de agradar ao Senhor, de obedecer prontamente, porque Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos, o que Ele diz nós fazemos, o que Ele manda nós obedecemos. O grande problema é que eu e você temos um ego que inflama, que enche, e isso resulta num orgulho que nos causa uma separação entre a presença de Deus. Mas Cristo Jesus já quebrou todo o muro de separação que havia em nós, principalmente o nosso relacionamento com Deus. Na cruz do Calvário, o próprio Deus veio entre nós, assumindo a forma de servo, e de forma humilde Ele nos mostra que o caminho para a salvação não está em nenhum ser humano, não está em nós, não está em nada que esse mundo pode oferecer, mas está em Cristo Jesus. E esse Deus que se esvazia da sua glória, Ele vai até a cruz do Calvário, Ele se entrega, Ele é maltratado, Ele é cuspido, Ele é ferido, Ele é rasgado, tudo por amor
a nós. Oh, impressionante amor de Deus, que nos resgatou, que nos limpou, que nos lavou, que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus, que nos dá a oportunidade todas as vezes de nos arrepender e de nos achegar diante dEle em confiança e nos apropriando pela fé daquilo que Ele tem a nos oferecer. R.C. Sproul diz que esse imperativo, permanecer firme, exige um compromisso com a santidade. Permanecer no Senhor significa buscar a santidade ativa e rejeitar as ofertas do mundo. E tudo isso, meus irmãos, fundamentado na palavra. Se nós queremos permanecer firmes no Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Algumas implicações práticas para mim e para você. Esse texto nos ensina de que nós podemos ter uma estabilidade espiritual diante dos desafios. É possível nós passarmos diante das dificuldades com a alegria que o Senhor nos oferece. E nós precisamos entender a comunhão, o fortalecimento do relacionamento uns com os outros é primordial para o avanço do Evangelho. Deus nos encoraja então de forma carinhosa e animadora, que vai além de uma simples instrução. O Senhor, Ele nos ensina através da vida de Paulo, como um pastor amoroso, que deseja que eles permaneçam firmes como soldado de Cristo, e as suas vidas bem fundamentadas em uma relação íntima com Jesus, proporcionará o avanço e a permanência na palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai Santo, Pai querido, nós queremos agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de pertencer à Tua Santa Igreja, pertencer ao Teu corpo vivo. Nós somos morada do Teu Espírito Santo, nós pertencemos a Ti. O Senhor é o nosso dono, o nosso mestre, o nosso Salvador. A Ti nós pertencemos. E o nosso coração, Pai, se enche de alegria e de contentamento, porque nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada nesse mundo tem poder suficiente de nos impedir de ter um relacionamento com o Senhor. Mas fato é, Pai, que no meio do caminho, nós erramos, nós pecamos. E é por isso, Pai, que nós precisamos olhar para Ti e confiar de que o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos limpou. E é apenas nesta condição de filhos e filhas amados que nós poderemos nos achegar diante do Senhor no juízo final e entrar e gozar eternamente na Tua presença. Até lá, Pai, que o Senhor sustente aqui a Primeira Igreja Batista de Piracicaba, que o Senhor dê sabedoria aos pastores, aos líderes, que haja unidade, que haja amor, que o vínculo da paz esteja reinando sobre este lugar, que vidas sejam alcançadas, que essa juventude possa radicalmente testemunhar do Teu amor, para que as pessoas possam conhecer quem o Senhor é e possam ser impactadas pelo amor que existe nesta igreja. Nós queremos agradecer por Tua palavra e Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes no Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor. Foi um privilégio estar aqui com os irmãos.
acabar o culto, sinta-se à vontade para passar. Ela está sendo, por causa da chuva, né? Está acontecendo lá no Salão Social, tá bom? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos juntos? Tua doce voz me guia, meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Tu és fiel em todo tempo. Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom,
cantarei da bondade de Deus. Amém. Que a bondade do Senhor acompanhe você, sua família, que você tenha uma semana abençoada.